Olá, GPs! Boa noite! Você aí que tá ligado no nosso Dose Dupla todas as quartas-feiras às 19 horas. Hoje a gente tem um papo muito interessante para quem gosta aí de saber das tendências do mercado, né? Estamos falando aí de mercado imobiliário e vamos falar sobre esse possível boom, né? Que está sendo previsto aí para 2021. Mitos, verdades, né? O que será que vai acontecer por aí, né? E, bom, e para falar desse assunto, a gente hoje vai ter um convidado muito especial, cara que trabalha nessa área de mercado imobiliário já há algum tempo e tem várias, vamos dizer assim, ferramentas interessantes para fazer análise de viabilidade de mercado imobiliário, né? Já criou aí muitas, já fez muitas, vamos dizer assim, avaliações que deram muito certo e muitas prospecções muito interessantes, faz parte do grupo Prospecta. Nós vamos chamar para participar aqui hoje nosso querido amigo Cristiano Rabelo, é isso mesmo, Cristiano Rabelo, meu colega lá da FGV. Mas antes de chamar o Cristiano, eu queria convidar todos vocês que estão aí prestigiando a gente nessa live, a depois clicar lá no link da minha bio para conhecer a Oficina G2B. A Oficina G2B é um projeto muito bacana para quem está começando na gestão de projetos, ou então para quem tem uma boa ideia e precisa transformar isso num projeto de verdade. É um sabadão, vem participar, super acessível para todos, vem participar. Vai ser, se eu não me engano, dia 12 de dezembro, próximo, e Cristiano já está aqui, deixa eu chamar ele, aguardo vocês, clica lá na minha bio para ter mais informações. Deixa eu ver aqui. Cristiano já está entrando, aproveitando também enquanto o Cristiano está entrando para agradecer a votação recorde que eu recebi aí para a professora do ano de 2019. Muito obrigada a todos. Bem-vindo, Cristiano Rabelo, meu querido amigo. Olá, como é que você está, cara? maravilha, tudo bem? E você, como está? Muito bem, melhor agora, muito bem acompanhada. Um imenso prazer, muito obrigado pelo convite, é uma grande honra estar aqui contigo. Eu que agradeço. Bem-vindo aí ao nosso programa semanal aí do Dose Dupla. Deixa eu contar um pouquinho do Cristiano. O Cristiano é um cara que eu conheci como colega, não como professor, não, como aluno, né? Nós fomos ser alunos numa empreitada fora do Brasil, lá na Califórnia, na University Southern California, lá em Los Angeles. E nós fomos fazer lá um curso de mercado imobiliário Brasil, Estados Unidos, né, Cristiano? E, Sim. e foi muito interessante que a gente teve a oportunidade de vivenciar toda essa situação de universitários novamente, né? A gente foi, na verdade, foi um grupo de professores aqui do curso de Gestão de Negócios Imobiliários da FGV, e nós fomos fazer esse curso lá dentro da USC. E a gente ficou hospedado ali pertinho da universidade, praticamente morando dentro do campus da universidade. Foi muito bacana, né? Os eventos que a gente foi, aquele passeio que nós fizemos em Los Angeles, né? Para conhecer toda a cidade, acompanhando a meu pai. Obrigada, pai, bem-vindo. Acompanhados ali pelo pessoal da prefeitura. Isso é um assunto bem importante, concordo, a gente vai aprender um pouco, vai aprender muito, que esse cara é fera, né? Bom, eu não vou ficar apresentando não. Cristiano, por favor, conta aí a sua vida para a galera te conhecer, vamos partir para dentro, porque esse assunto tem muita coisa para falar, vamos lá. Vamos sim. Bom, como eu disse, um imenso prazer estar aqui contigo, eu venho acompanhando o teu trabalho e o Dose Dupla com entrevistas para lá de fantásticas. Obrigada. Um dia desse eu estava comentando com a minha esposa, eu preciso arrumar tempo para assistir algumas lives que eu perdi, que realmente foram entrevistas muito boas, profissionais renomados, e eu acho que nunca nós tivemos tanta disponibilidade de conteúdos relevantes no mercado como a gente está tendo agora, né? A gente está tendo uma enxurrada de informações, de generosidade das pessoas, compartilhando um pouco daquilo que sabe, um pouco daquilo que viveu.
Isso tem ajudado absurdamente aqueles que procuram, aqueles que são curiosos. Isso é muito bom. Enfim. E verdade, nós nos conhecemos mais a fundo em Los Angeles. Eu tinha duas preocupações básicas em Los Angeles. Uma, entender um pouco o mecanismo de funcionamento do mercado imobiliário de lá, e o outro, dar conta da lista de compras da minha esposa, que era enorme. Só fazendo um parênteses, a gente está falando de 2014. Nessa época ainda 2014. Dava para comprar lá fora e sair feliz, né? Ou seja, o dólar ainda estava numa situação em que eu nunca vou esquecer isso, né? Eu me lembro que no final de semana, a gente teve um final de semana livre lá, né? E no final de semana eu fui para casa eu tenho família lá, né? Eu fui para casa do meu cunhado e tudo. E aí eu fui às compras. E você pensa que os meninos não foram às compras? Os meninos foram para Las Vegas, tá? E foram às compras, foram para os malls, né? Para os premiums da vida, né? Vocês são todos doidos. Não, pois é, e o interessante foi que eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada. Eu falei, caramba, eu estou viajando demais. Quando eu cheguei no meu quarto e olhei a quantidade de brinquedos que tinha para o meu filho em cima da cama, eu falei, caramba, se eu estou levando esse tanto de brinquedo para ele, eu estou achando que tem alguma coisa errada nisso. Eu estou precisando ficar um pouquinho mais em casa. E depois desse dia eu fiquei um mês sem viajar. Eu falei, só dando conta de montar os brinquedos que eu trouxe para ele. Mas enfim, faz parte da vida que a gente escolhe e dos caminhos que a gente percorre, né? Enfim, faz parte. Contando um pouquinho de mim, Gisele, eu vim de um... Eu participo do mercado imobiliário há mais de 20 anos. Eu comecei sendo gerente de uma consultora, me tornei diretor e depois de um tempo sócio. Só que o mercado imobiliário não é para amadores, principalmente não é para amadores sem dinheiro. Então, uma das coisas que o mercado imobiliário demanda muito, além de conhecimento, é o quê? Combustível. Não dá para entrar no setor imobiliário sem combustível, sem grana, sem dinheiro. E naquela época eu tinha um pouco de conhecimento, um décimo perto daquilo que a gente saiu construindo ao longo do tempo, mas eu era zero de dinheiro. Eu tinha o dinheiro, os recursos que eu tinha eram muito escassos. E, cara, não dá. Não dá. Gisele? Tô te ouvindo. Pronto. Não dá para ficar no setor imobiliário, eu preciso fazer um caixinha melhor. E aí eu enveredei pelo ramo de consultoria, né? E trabalhei muito a consultoria durante muito tempo, fazendo viabilidade de empreendimento. Na época, eu me recordo que eu me especializei muito em valuation e viabilidade Você está travando um pouquinho, não sei se a tua internet está variando. Está picotando só um pouquinho. Deixa eu mudar aqui a minha rede. Ops. Calma aí, deixa eu mudar. Volta, Cristiano! Não vai embora! Agora que a gente vai começar a saber de todas as fofocas aí do Cristiano, que acho que ele está mudando de conexão, né? Acho que eu vou ter que chamar alguém para entrevistar qualquer dia para falar sobre internet na pandemia, cara. Voltou? Pronto, voltou, mudei a rede agora. Pronto. Estava numa rede cabeada, fui para uma rede 4G. Continua dando meio ruim, mas... Tá ruim ainda? E agora piorou geral, Cristiano. Foi mesmo. Deixa eu botar numa outra rede cabeada aqui, calma aí. Estou falando aqui, eu vou chamar alguém para fazer uma entrevista sobre soluções, e acho que agora o Cristiano caiu geral, sobre soluções para permitir a gente ter uma internet boa em casa, principalmente agora que a gente está trabalhando à distância, fazendo live, etc. Porque, olha, vou te contar, tá difícil, hein, galera? A galera da Telecom, a galera aí das soluções, né? Vou chamar meu marido aí para resolver o problema. Oi, vamos acenando aqui para a galera, porque a gente tem muita coisa interessante para falar hoje aqui. Deixa eu ver quem é que está aqui. Solicitações. Vamos lá, vamos ver se o Cristiano voltou.
Guardando aqui só um minutinho, galera. Cristiano voltar. São coisas que acontecem. Cristiano, na verdade, ele fez uma pauta muito bacana. A gente vai conversar sobre isso, em que ele vai nos dar umas dicas aí, porque tem muita coisa que se fala aí que é efetivamente verdade, mas tem coisas que são mitos, né? E a nossa ideia aqui é justamente a gente desmistificar essa história toda, né? Mostrar um pouquinho sobre o mercado imobiliário, como que ele andou aí nos últimos tempos e como é que ele provavelmente vai se comportar aqui. Deixa eu ver se eu acho o Cristiano aqui. Vem, Cristiano. Cadê você, cara? Vamos lá. Só um minutinho, galera. Acho que ele está entrando aqui. Opa. Deixa eu ver se eu consigo convidá-lo. Peraí. Voltei! Coisas da internet! Bem-vindo novamente! Maravilha. Não tem problema, faz parte, Vamos faz lá. parte. A galera te aguardou calmamente. Mas vamos lá, então, para a gente fechar essa parte da tua apresentação, para a gente poder partir para dentro, conta aí como é que você chegou a essa história de análise de viabilidade, conta um pouquinho Pois aí é. de você. Então, eu me especializei na parte de viabilidade. Inicialmente, eu era muito pautado para indústrias de grande porte. Fiz valuation pelo Brasil inteiro, representei uma empresa da Bélgica. E aí, fui voltando para o setor imobiliário fazendo viabilidade. E aí, fui me especializando cada vez mais em entender o mercado, entendendo, sobretudo, que a viabilidade era muito além de um fluxo de caixa. Isso a gente vai falar aqui. Muito bem. E aí, como é que você foi para... Hoje você está no grupo Prospecta, né, que você me comentou. Exato. Esse é um dos motivos, né? Quando a gente começou, uma das coisas que me incomodava muito, Gisele, era o fato de todas as viabilidades elas eram lindas. Não sei o que está acontecendo lá com a internet dele. Cris, estamos aguardando você, cara. Você tá travando direto, mas vamos lá, vamos tentar. Né? Vamos lá. O pior é que eu estou aqui na rede 5G, todo mundo desligou o telefone aqui. Tá travado. Tá entrando uma galera aqui para falar. Oi, Cristiano, ajeita essa rede aí. Olha, Adriana, deixa eu acenar para a galera. Não. Você está tentando no celular e não está. Agora voltou. Pronto, voltou. Vamos tentar. Eu tirei agora, fui para uma outra, estou na quarta rede aqui. Vamos lá. Bom, então levando em consideração que eu senti uma necessidade muito grande de entender, de ter uma viabilidade mais aprofundada. Porque a viabilidade de fluxo de caixa, a viabilidade econômica e financeira, ela é o final de uma viabilidade. Ela é a ponta da flecha. Tudo que entra ali vira papel. Se você não tiver premissas fortes, se a tua premissa de velocidade de venda, se a tua premissa de mercado não forem fortes, planilha aceita qualquer coisa. Sistema de viabilidade aceita qualquer coisa. E nesse momento eu senti uma necessidade muito grande de não mais fazer viabilidade econômica e financeira, mas sim de trabalhar a viabilidade. De trabalhar viabilidade. Meu amigo, a gente não está conseguindo te entender, Cris. Bom, nesse... Tá travando direto. Volta para a primeira rede, que é a que estava travando menos. A gente está com uma audiência muito bacana, tem muita coisa para falar, mas realmente não está dando para te entender.
Vou aguardar ele ajeitar aqui, né? Creio eu que agora vai dar certo. Poxa, que pena, né? Primeira vez que a gente tem essas questões de internet aqui no Dose Dupla. Eu acho que o Cristiano está em São Paulo, se eu não muito me engano. Não sei onde é que ele está. Caiu. Porque o Cristiano, ele é um cara assim que nasceu em um lugar, foi morar em outro, né? Eu costumo dizer que ele não, ele costuma dizer que ele não é de lugar nenhum, que ele é de todos os lugares ao mesmo tempo, né? E acho que é exatamente por isso que a internet já conecta, é isso mesmo. A internet aqui do Cristiano é que não está muito. Olha, ele já está aqui pedindo novamente para entrar aqui. Vamos ver se ele entra. Opa, agora sim. Pronto, a boa e velha Lady Murphy. Vamos lá. Faz parte, cara, relaxa. Vambora. Vamos lá. Para a gente relaxar um pouquinho antes da gente continuar, deixa eu te convidar para a gente fazer o nosso famoso brinde. Gente, para quem assiste o Dose Dupla já está acostumado, para quem não assiste, é a hora do nosso famoso Tintim, Lehaim, saúde, cada um pegue aí o seu copo. Hoje, meu querido amigo Cristiano, ele trouxe a ideia da gente fazer um chá, né, Cristiano? Chá gelado. Um chá gelado. Chá de que o teu? O meu é um chá de frutas vermelhas. E o meu é um chá de maracujá. Isso, foi de maracujá que eu comprei. Eu não fiz não, só comprei, tá? Tintim. Tintim, José. Muito bom. Então, você hoje está no grupo Prospecta, que é um grupo que ele é voltado justamente para essa questão de análise de viabilidade, né, de grandes empreendimentos, não é isso? Isso. A viabilidade no contexto aprofundado. Ou seja, a gente deixou de fazer viabilidade econômica e financeira e a gente entendeu que a viabilidade econômica e financeira ela só se sustenta quando você tem uma viabilidade completa. Ou seja, quando eu consigo defender a lógica do mercado, se tem gente com intenção de compra, preço, tabela de venda e por aí vai. Se você não tem nada disso, nem se preocupe em fazer um estudo de viabilidade, porque você não. Aquilo que sair vai ser o que eu chamo de fluxo de caixa do Caetano Veloso. Tudo pode acontecer, inclusive nada. Sensacional. Muito bom, já começamos bem. Eu estava falando, pessoal, que você é de todos os lugares e é de lugar nenhum ao mesmo tempo, né, Cristiano? Você é verdade, eu não nasceu tenho identidade. Muito doido. A gente estava falando das características dos mercados, né? Você é um cara que tem características de tudo quanto é mercado, né, cara? Pois é, eu costumo dizer, o cara fala que você é da onde? Eu falo, eu sou do Portão 232 de Guarulhos. Porque a família de meu pai toda de Belo Horizonte, a família da minha mãe é toda de Maceió. A gente vivia em BH. Meu pai foi para fazer um trabalho, um job em São Luís. Eu nasci em São Luís, depois voltamos para Belo Horizonte. Depois fomos para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Aí eu vim tomar um banho de praia em Maceió. Vim tomar um banho de praia em Maceió, olhei para o lado, casei. E aí hoje eu vivo... Escolheu bem. Pois é. Hoje eu durmo fim de semana em Maceió, mas a maior parte do tempo eu fico em Belo Horizonte e São Paulo. Você está onde agora, mal lhe pergunte? Maceió. Já eu vou estar dando uma corridinha na praia fantástica de Maceió. Ai, vai, vou te bater. Vamos embora aqui, vamos trabalhar. Então, vamos lá. Agora que a gente já falou basicamente aí da tua vida, né? Já fez o nosso tintim, eu quero fazer aquela famosa pergunta. Conta pra gente um pouco, né, desse panorama aí, né, da situação do mercado imobiliário nos últimos anos e o que aconteceu nesse ano de 2020. Né? Faz pra gente um panorama geral só pra gente se situar e a gente poder seguir em frente. Vamos lá. Pois é, a gente veio de um ritmo de mercado um tanto quanto diferente. Né? Eu separo em duas grandes fases. Na época de 2000, no ano 2000, a gente começou a ter algo que a gente não tinha, que era estabilidade e condições de projetar. Isso abriu uma porta para o setor que era simplesmente o combustível de avião.
crédito para adquirente, crédito para construtor. Isso provocou um movimento de demanda fantástico. E no primeiro momento, o mercado não estava preparado para atender essa demanda. Resultado, os preços começaram a subir. E aí a gente foi lá a gente teve um leve aumento, um leve ponto de disrupção entre 2007 e 2008, fomos para 2010 e efetivamente o boom aconteceu ali entre 2012 e 2014, com maior ênfase entre 13 e 14. Momento que nós começamos a ter uma reversão de mercado, e olha que interessante, eu costumo chamar esse momento do boom imobiliário do momento QDS. Qualquer droga serve. O negócio estava tão louco que a demanda era tão grande que o cara se submetia a comprar um produto com ágio. Se você fizesse um prédio torto, não tinha problema, você vendia. Para você não vender, você tinha que ser um cara amaldiçoado. E aí começou a surgir uma série de incorporadores que, caramba, não preciso me preocupar com o mercado. O mercado está aí, caramba. O que eu botar, eu vendo. E aí a gente começou a criar um péssimo hábito, que é o hábito de fazer as coisas sem planejar. O hábito de achar que o mercado aceita qualquer coisa. E aí a gente começou nesse processo de reversão. Super ofertas na maior parte das cidades, das regiões metropolitanas, e em 2015 começou a reverter. Ainda teve em 2008, né, vamos dizer que a crise, né, a crise internacional, né? A crise internacional do subprime, isso fez com que a gente tivesse uma certa queda. O mercado começou a voltar em 2011, mas com maior ênfase em 2013 e 2014. Então, o boom propriamente dito, ele aconteceu ali entre 2012 e 2014. Porque depois a gente já começou a trabalhar o quê? Aquele cara que já não estava tomando mais água limpa, é o cara que já estava chegando por último, no final da festa. 2015 a gente teve uma queda gigante no preço dos produtos, justamente pela condição de superoferta. E aí começou o mercado a gente teve assim, só te acrescentar, a gente teve um otimismo muito grande em termos de mercado Brasil por conta dos eventos internacionais que a gente teve aqui, né? A Copa, a Olimpíada, de uma certa forma, deu uma balançada no mercado imobiliário aqui no país, né? Pelo menos aqui no Rio de Janeiro foi muito, muito grande isso. Isso, no Rio de Janeiro, eu acho que nas grandes capitais, né? Rio de Janeiro e São Paulo, nós temos aí 2 pontos fora da curva, onde esse mercado ele tem o próprio mecanismo de funcionamento. E acaba que os ciclos dele são mais curtos, né, em relação a todo o restante do Brasil. Certo. Principalmente quando a gente vai para o Nordeste ou quando a gente vai para o Sul, sobretudo quando a gente vai para o Norte. Então, eu costumo dizer o seguinte, e aproveitando esse ensejo, uma das coisas que eu sempre digo é que o mercado imobiliário ele funciona através de microclima. Microclima. Cada região tem um comportamento diferente. Cada cidade tem um comportamento diferente. E isso está intrinsecamente ligado a uma série de fatores endógenos e exógenos. Uma série de fatores internos, ou seja, cultura, força de compra, e fatores externos, ou seja, todo o mecanismo de geração econômica da cidade ou da microrregião. Então, basicamente, a gente voltou a crescer. A gente começou a crescer depois ali de 2010, por conta justamente de todo o capital que sumiu por conta do subprime americano, e a gente voltou a respirar um pouquinho em 2012, no mercado imobiliário brasileiro, com uma ênfase gigante, o pico em 2014, em relação a unidades financiadas. E olha que interessante. Ali, devagarinho, comendo pelas beiradas, a gente veio crescendo cada vez mais o mercado de loteamento. O mercado de loteamento veio crescendo principalmente nas cidades que são mais afastadas das regiões metropolitanas e nas regiões de transbordo, ou seja, nas cidades satélites, ali próximas das regiões metropolitanas. O tal do custo-benefício, o processo de gentrificação e todo o processo de transbordo é ocasionado pela saturação do mercado principal. Tudo vai ficando muito caro na cidade, as pessoas vão
para poder se submeter a morar na cidade pagam caro e moram mal. E para que o cara consiga reverter essa situação, ele tem que estar cada vez mais distante, o que tem impacto na mobilidade urbana e, consequentemente, na qualidade de vida do cara. Então, no final, a gente tem aí, nós entramos no processo de recessão. O ano de 2018 2019 foi um ano muito difícil. Depois de 2015, a gente começou a entrar no processo de queda de preço, muitos pontos de saturação. Eu sempre fiz até uma analogia. Eu brincava nas palestras e nas aulas que eu fazia uma comparação com o deserto. Imagine aqui um cenário sem água, que há muito tempo não via água, sertão nordestino. Nesse mesmo cenário, imagine agora uma chuva caindo. O que a gente tem? A gente não tem um alagamento, a gente tem poças de água. Há lugares encharcados, há lugares que ainda precisam de muita água. Esse foi o setor imobiliário. Basicamente, a gente teve uma enxurrada de ofertas, em uma série de lugares a gente teve saturação. Aqueles empreendedores que só olhavam para aquela região sofreram barbaridade, né? Com seus grandes estoques e por aí vai. E a gente entra naquele problema. Agora, em 2018, 2019, uma das coisas que eu mais vi foi empresa quebrando com lucro futuro projetado. Bom, como assim, Cristiano? O que é isso? Porque quando você quebra com prejuízo, você tem ali já toda uma preparação cognitiva, espiritual. Porra, deu errado, paciência. Mas quando você quebra com lucro futuro, o que você quebra? Você está nadando na praia, você está vendo ali a praia e morre. Você morre afogado ali a 50 metros da praia. Que tristeza, né? Por quê? O que quebra a empresa, Gisele, não é prejuízo. Prejuízo ajuda. O que quebra a empresa é caixa. E estoque. Baixa liquidez. O estoque, muitos produtos estocados acabam com a liquidez de uma empresa. Acaba Isso com a tua força de trabalho. É um problema que a gente vai, inclusive, conversar daqui a pouquinho, quando a gente for falar do nosso famigerado boom que está sendo tão noticiado aí. E olha, cara, que interessante. Que eu queria Fala. Só para finalizar esse raciocínio, Gisele. Em 2019, a gente já estava em processo de ascensão. O mercado se recuperando. O mercado economicamente se recuperando. O mercado imobiliário se recuperando. Momentos expressivos de venda. Diferente, inclusive, da Europa e de uma série de outros países que estavam entrando numa recessão. A gente, o quê? Em processo de retomada econômica, pum! Covid. Caramba, ninguém em sã consciência, nenhum matemático, nenhum especialista de projeções ia prever que em plena pandemia a gente ia ter um aumento e uma oxigenação no mercado imobiliário. Foi o que aconteceu a partir de junho. O mercado começou a ficar bom em junho e daí não parou mais. Julho, agosto, setembro, só aumento de vendas em uma série de lugares. Mas aí vem aquela minha pergunta que a gente já tinha mais ou menos conversado, né? Essa questão da oxigenação, da movimentação de ofertas, isso é um bom termômetro para a gente medir mercado, né? Que variáveis que a gente pode falar sobre essa questão de mecanismo para a gente entender como é que está a região em termos de crescimento imobiliário, crescimento da expectativa de mercado, etc. Tá, olhar o mercado... Olhar a eficiência do mercado, analisando sua oferta, é um tiro no pé. Infelizmente, boa parte, mas eu digo boa parte mesmo, mais do que 80%, eu acho que eu estou sendo até muito generoso, ainda olha o mercado analisando a eficiência daquilo que vendeu e daquilo que não vendeu. Caramba, isso não faz sentido. A oferta tem que ser analisada, sempre. Jamais eu vou entrar no mercado sem entender a oferta, mas ela não é a única... A sinalização, ela não é o único termômetro, nem muito menos o principal. Em cada 10 empreendedores, 9 não fazem estudo de mercado. Ou seja, eu tenho 90% de chance de ter algum tipo de desalinhamento, seja de preço, de atributo, de quantidade. Ou seja, se eu boto um produto, Gisele, para você, que ainda que você queira, a parcela esteja 30%, 40%, 50% superior àquilo que você pode, todos os dias você vai passar e falar, que pena, um dia eu compro algo assim.
você não vai comprar, caramba. E o cara vai achar o quê? Ah, é crise externa. A crise externa é um escambau. O cara não olhou o mercado. O cara não se preocupou em entender a principal variável. Quem compra? Quem compra? Quem é a persona? Quem Olha é o o teu pessoal do planejamento comprador? estratégico. Marcelo não está aí hoje. Fala. Quem é o teu comprador, gente? Quem é o teu comprador? O que que ele pode? O que ele deseja? O que que ele pode? Basicamente, os critérios, até perguntou aqui Alguém perguntou aí. Márcio Costa, perguntou quais são os critérios, os bons critérios para o estudo de mercado. Eu gosto de definir três, Márcio. Dinâmica econômica. Cada vez menos as pessoas estão tendo filhos, cada vez mais as pessoas estão vivendo, ou seja, cada vez mais as cidades estão dependentes de uma dinâmica econômica aquecida ou em processo de aquecimento, para que ela seja atrativa a tal ponto em atrair pessoas economicamente ativas, ou seja, pessoas acima de 20 anos de idade. Vou estudar, vou tentar minha vida, vou empreender, enfim. Essas pessoas, quando chegam, elas têm a necessidade imobiliária, seja ela de aluguel ou de moradia. Uhum. Elas casam, elas se separam, elas geram riqueza. Ou seja, um mecanismo de funcionamento em cidades que têm uma economia em ascensão, isso aqui eu não vou nem falar de população, porque tem cidades aí com 30, 40 mil habitantes que estão em processo de crescimento econômico. E o cara só vai olhar o quê? A cidade que está lá grandona, 200, 300 mil habitantes. O outro elemento é o quê? Demanda. Cara, eu preciso entender o que as pessoas querem, eu preciso entender o que elas podem, o que é importante para elas. Porque eu entendendo o que é importante, o que elas podem, o que elas desejam e quando elas desejam, eu consigo saber quantidade de produtos, se eu devo fasear, qual é a tabela de venda, para poder começar a inserir no meu modelo de viabilidade e entender se aquele preço, se aquelas condições eu tenho ou não tenho perna, se gera ou não gera riqueza para o empreendedor. Precisa ser bom para todo mundo. E por fim eu olho a oferta. Então olha que bacana, quando você analisa a demanda, o que ele quer, o que ele pode, e você analisa a oferta, ou seja, o que está sendo ofertado para essa galera, você consegue encontrar o quê? Gaps. E esses gaps, por conta do desalinhamento, você consegue colocar unicórnios, mesmo em mercado sangrento. Eu faço isso todo mês. Nossa Senhora, arrasou! Fantástico! Mas isso que você está falando é planejamento estratégico puro, né, Cristiano? Total. O pessoal total, né? É aquela coisa, tudo bem que é melhor feito do que perfeito, a gente fala muito isso dentro da gestão ágil de projetos, mas quando a gente está falando de um produto de imobiliário, né, o buraco é bem mais embaixo, né? Porque não é um produto para você comprar, usar um pouquinho e se desfazer, né? O cara, às vezes, está comprando o imóvel da vida dele, né? E é isso que você falou, a gente precisa entender quem é esse público, que tipo de produto que ele consome, até quanto ele está disposto a pagar, e, enfim, até quanto eu estou disposto a investir. Né? No mercado de alto luxo, vai embora, né? Você não tem muito problema, porque cada atributo que você bota, você gera valor, quebrando a linha de preço e vendendo conceito. Quando você vai para a grande maior parte do mercado, que é mercado de médio, padrão e baixo, cada atributo é um esforço financeiro. Cada atributo diminui margem, porque eu não consigo descolar preço. E aí, tchau. Babou. Tchau, né? Pois é. Cara, você estava me comentando também quando a gente conversou antes da live sobre essa ferramenta, né, que a Prospecta criou aí para fazer essa avaliação, né, de ganho para o investidor, enfim. Conta um pouquinho para a gente como é que funciona essa ferramenta, como é que a gente pode usar, enfim. Isso é muito, explica aí para a gente. Isso é muito louco. Na realidade, é uma metodologia, né? Nós criamos uma metodologia, uma coisa que incomodava muito a gente, que a maior parte dos estudos que a gente fazia eram estudos que precisavam ser validados. O cara chegava, ó, tenho esse projeto, eu preciso saber se ele tem o go no go. Dá para empreender, se não dá, enfim. Qual o melhor modelo de entrada, ou o que eu posso fazer. Só que a maior parte das vezes, quando a gente ia estudar, aquele mercado já estava no processo de saturação. Então o nível de risco dele já estava muito elevado. Por quê? Porque o mercado imobiliário, ele se move por blocos. Ele é o efeito manada. Quando uma cidade acende a luz da atratividade, todo mundo olha para ela e vai ao mesmo tempo.
Eu chego assim e falo, Gisele, Penedo, aí no Rio de Janeiro, tá bombando. Vamos para lá? Aí a Gisele chega e fala, putz, eu não tinha pensado nisso, vamos embora, galera. Só que, da mesma forma que chegou para você, Gisele, chegou para você e para 500 outros empreendedores. E o problema é que você só vai encontrar essa galera lá na frente, quando você estiver perto de lançar. Que está todo mundo no pipeline de aprovação de projeto, ninguém se vê. Daqui a pouco você sai de um mercado atrativo para saturado assim, ó, pau. E aí o que a gente fez? Puta, a gente precisa tentar entender essa lógica, as cidades, antes de acender a luz. Porque quando acende, a gente entra no paradoxo, que é, tá bom, tá ruim. Gente, no setor imobiliário, quando tá bom, tá perigoso. Porque se tá bom para você, tá bom para um monte de gente. E a gente não... Para todo mundo. E qual é a barreira de entrada no setor imobiliário? Money. Quem tem dinheiro empreende. Eu não preciso ser engenheiro, eu não preciso ser arquiteto. Eu contrato engenheiro, eu contrato arquiteto. A gente, inclusive, quando esteve nos Estados Unidos, lá na Califórnia, a gente viu isso, né? Que os caras que estudavam dentro dessa área de imobiliário, o cara que ia fazer graduação ou mestrado, o cara não tinha nada a ver com engenharia, com arquitetura, com porcaria nenhuma. O cara era um businessman, né? Lembra daquele rapaz que a gente conheceu lá? Exatamente. Ele estava estudando para aprender aonde que ele botava os tostões dele, né? E aí ele, ok, eu gostei, eu senti que essa cidade vai ter futuro, maravilha. Então eu vou contratar ali uma equipe de engenharia, uma empreiteira, o que quer que seja, e construo lá, porque o que eu estou vindo aqui é investir e ganhar dinheiro. Ou seja, eles enxergavam o business imobiliário como business, e não como a gente vê aqui no Brasil, que o cara é engenheiro, se forma engenheiro e aí vai empreender no setor imobiliário. Completamente diferente. Não, e isso é perigoso, porque a partir do momento que a gente está nessa lógica, todo mercado que se torna atrativo e tem baixa barreira de entrada, ele é altamente perigoso. E aí, gente, quando eu estou dando aula, eu estou fazendo alguma palestra, eu estou fazendo alguma consultoria, a minha empresa de consultoria de inteligência de negócio, a gente fala, cara, quando está ruim, tá bom para você empreender. Toda a barreira de entrada no setor imobiliário eu vejo como uma grande oportunidade, porque você vai ter pouca gente brigando. Vou te dar um case aqui, fugindo um pouco disso, Gisele, olha que interessante. Teve uma grande empresa lá de Goiânia, queria empreender numa cidade chamada, eu não vou dizer a cidade, porque ela ainda está boa, eu posso quebrar a perna do cara, mas lá no Mato Grosso. E essa cidade no Mato Grosso, acho até que eu já sei qual é o caso, mas vamos lá, vai. O prefeito brigava com o vice-prefeito, e toda vez que o prefeito brigava com o vice-prefeito, entrava com mandato de segurança, tomava o poder, o outro entrava, toda vez que isso acontecia, todos os projetos que estavam no pipeline de aprovação iam para o saco, ia para o lixo. Caramba, os caras falavam, pô, para parcelar o solo aqui já é complicado pra caramba, e fica demorando esse negócio. Ninguém. O cara falou, cara, dá para você ver lá se tem mercado? A gente foi e falou, nossa, tem muito mercado, tem mercado pra caramba, vai com força. O cara ficou ali, ó. O cara ficou. Resultado, eu disse para ele botar cerca de 2.000 produtos, eu validei os 2.000 produtos. Ele lançou e vendeu tudo, e ainda lançou mais um ciclo de 1.200 produtos. Resumindo, quem tem dinheiro vai ter mais dinheiro ainda. Pois é. Cara, não, isso por quê? Por conta de uma barreira de entrada. Tinha mercado, tinha uma demanda reprimida ferrada lá, que não estava sendo atendida, e o cara nadou sozinho. Por quê? Porque não tinha concorrente, gente. Porque quando o mercado imobiliário está ruim, nego foge, nego quer o mercado aqui, é de curto prazo, é visão de curto prazo, quer empreender agora e botar o dinheiro no braço agora, entendeu? Eu acho que tem uma pergunta aí para você. Você acha que loteamento com bons atributos pode mudar a saturação do mercado, por exemplo? Cara, eu acredito, essa coisa de bons atributos, ela é muito... para mim, o que vende, o produto bom é produto que vende. Você precisa entender quais são os atributos importantes na região onde você vai empreender. Eu vou te dar um exemplo. Tem muita gente que está nem tchuiu para varanda gourmet. O nego acha que varanda gourmet é uma coisa que emplacou em todos os lugares. Nas grandes cidades, sim. A grande chance disso ser uma tendência. Você saiu disso, gente.
são pequenos universos. Às vezes, o que o cara quer é a entrega em curto prazo, muito mais do que um atributo, do que uma praça, do que uma área de lazer, do que uma pista de caminhada. Entendeu? Então. Só complementando, Cristiano, e aí a gente tem muita gente assistindo aí da área de gestão de projetos também, né? Não só do mercado imobiliário, e gente das duas coisas, e aí é que entra a gestão do projeto, né? Ou seja, para tentar de alguma forma juntar, vamos dizer assim, o bom produto, aquele que é mais adequado, etc. e tal, foi bem analisado, com vamos dizer assim, efetivos resultados aí de entrega, né? Por exemplo, o cara que consegue receber alguma coisa mais rápido, ou ter algum tipo de solução de adiantamento de valor, né, quando a gente trabalha com alguma situação mais de abordagem híbrida, etc. Então, só para trazer isso um pouquinho também para a galera de gestão de projetos que está nos assistindo aí. Sim. Cristiano, eu não quero te cortar, não, mas a questão é a seguinte, a gente tem 20 minutos aí de live e eu tô preocupada porque a gente tem muita coisa para falar, a gente ficou enrolado um pouquinho aí. Eu acho que dá para a gente falar aí 2 dias, viu, quando esse assunto aí, que é porque é um assunto multidisciplinar, né, Gisele? Acaba que a gente entra em planejamento estratégico, finanças corporativas, entra em gestão de risco, puta, aí é uma loucura. Cara, mas eu queria te fazer, agora nós vamos para o filé mignon, tá? Eu queria te fazer aquela pergunta fatídica. O que mudou no mercado? Por que está esse zum? Por que está se falando desse boom aí imobiliário para 2021? O que disso efetivamente a gente pode dizer legal, segura que a curva está inflexionando mesmo, e o que a gente pode dizer que, poxa, isso aí vamos rever que nós, né, somos do mercado e a gente dá para perceber que determinadas coisas são mitos, né? Então vamos lá. Vamos separar isso então. A gente está entrando num momento de oportunidade, fato, né? Eu acho que não precisa nem ser expert para saber disso. Só que a gente precisa entender o seguinte, o mercado imobiliário, e mais uma vez eu digo, o mercado imobiliário funciona através de microclima. Cada região responde de uma forma diferente. Às vezes isso muda de bairro para bairro. Tá? Culturas, São Paulo, por exemplo, é um grande exemplo disso. Então eu vou separar aqui em verdades e mitos. Acabou a fase de mais do mesmo. Gente, as pessoas hoje estão seletivas. Hoje, eu sempre tenho dito isso nas últimas lives, as famílias estão repensando seus espaços. Aquele casal que era casado está descobrindo que ainda é casado. O cara está descobrindo que tem filho. Ou não. O cara está descobrindo que tem filho. Olha só, porra, eu tenho 2 filhos, caraca. Nem lembrava disso. Exato. Lá em casa, por exemplo, como eu viajava muito, meus filhos voltaram a me chamar de pai, que lá tinha um grande retrato assim, ó, esse é o seu pai. Então, Cristiano, filhos... para com isso, pelo amor de Deus. Para com isso. Também não é assim, não, que eu vejo você postando um monte de foto aí, você com os teus filhos. Na pandemia agora, nossa senhora, para mim está sendo paraíso para eles. Então, gente, mais do mesmo, esquece. O empreendedor que não buscar entender o que as pessoas querem e podem, porque hoje o cara não está mais suscetível a ágil. O cara não quer comprar qualquer coisa, ele quer o quê? Adequar as necessidades dele aos desejos, sonhos e bolso. A demanda aumentou sua capacidade de compra. Fato. Taxa de juros lá embaixo. Se a gente parar para pensar que uma prestação de financiamento ela é feita de juros e amortização, se eu diminuo os juros, eu aumento a minha amortização, ou seja, eu consigo comprar mais por menos. É como se você tivesse tido um aumento na capacidade de compra, mesmo sem ter tido aumento de renda. Então, aquelas famílias, aquele cara que antes... Essa é a ideia. Aquele cara que antes não podia comprar um apartamento melhorzinho, agora ele pode. E aquela demanda que estava cabeçando aqui, que não podia comprar o tão sonhado apartamentozinho de elevador ou de varanda gourmet, esse cara muito possivelmente vai poder comprar. Esse é um ponto. A gente aumentou uma demanda e aumentou a capacidade de compra dela por conta da situação atual, que é um dos melhores combustíveis. Se aumentar a entrada, e isso pode ser um pouco fake, mas vamos lá. Próximo. Agora só um detalhe, viu?
Isso não é motivo para você aumentar preço. Isso é um motivo para você entender o que de fato pode ser feito. Risco de uma bolha, gente, fato, risco de bolha de oferta, risco de saturação rápida. Se tá bom e tá entrando no boom, e tem gente dizendo que vai ser o maior boom de todos os tempos, é loucura. Cuidado, porque esse é o momento que você tem que ter mais cuidado. Eu acredito sim que a gente vai entrar num excelente momento, mas eu não acredito que esse momento será o maior boom imobiliário de todos. A gente poderia depois marcar uma outra live e a gente conversa. Semana que vem vai ter Virene Rocha aqui, e Virene é foda e vai falar pra caramba disso. Ela vai falar sobre economia, situação da economia mundial. A gente vai falar aqui sobre a comparação da economia, da situação da economia brasileira com a economia no mundo, inclusive agora com eleições americanas. Mas vamos lá. Mito. O que é mito? Galera, casa será a solução de tudo. Nem todo mundo pode ir para uma casa, gente. Nem todo mundo. Você está em São Paulo, está em Rio de Janeiro, ir para uma casa significa que você tem que ir para a área de expansão urbana. E muitas vezes a área de expansão urbana é longe. Ah, você fala, mas todo mundo agora vai querer um home office. É outra coisa que não funciona para todo mundo, porque nem todo mundo pode optar por um home office. Eu fiz uma pesquisa com mais de 2.000 pessoas agora, em conjunto com outras empresas, onde a gente viu que as pessoas desejam fazer um híbrido. Eu quero ficar agora parte em casa e parte no escritório. Quem pode? É muito provável hoje, aí você vai ter que adequar. Tem situação que você vai colocar um empreendimento e você tem que aproveitar muito bem, de uma forma muito eficiente, a tua área comum, permitindo que o cara tenha um uso diversificado. Por quê? Porque ter um home office é uma das outras coisas que eu digo mito. Toda residência deve ter home office. Não pensa assim, que senão você vai fazer bobagem. Quem pode, o cara da classe mais alta, fato, o cara vai querer. Se brincar, não é nenhum. São uma, duas, três estações. Mas a classe média... Um para o marido, outro para a esposa e daí dá um home office para os filhos, que vão empreender também, né? Ou estudando, né? Porque estão estudando, mas tem muita gente, Gisele, que está um inferno no home office. O cara está aqui, um dia desse eu estava fazendo uma live, aí passou meu filho pelado, atrás de mim, foi pegar uma toalha. Eu falei, ô bicho, o que é isso, rapaz? Ele falou, esquenta não, pai, você só tem 160 seguidores no YouTube. Ele ainda me sacaneou, ele. Eu falei, beleza. Tem gente que está fazendo live, sobe um gato, um cachorro, é uma esculhambação, enfim. Mas existe sim uma tendência de home office, sem dúvida nenhuma, isso vai ter impacto em alguns produtos imobiliários, como você falou, são microclimas aí, né? Isso é nas fato. Nas cidades mais pujantes, nas cidades mais urbanas, na fatia de renda maior, isso é um fato. É por isso que eu digo, analise cidade a cidade, região a região, bairro a bairro. Isso é uma tendência, sim, mas não é para todo mundo. Só para fazer nesse ponto, Gisele, olha que interessante. O cara que mora nos 50 metros quadrados, ele quer botar um home office. Ele vai botar um home office aonde, Gisele? No banheiro. No banheiro. Vamos para um apartamento de 70 metros. Velho, o cara não pode comprar um de 70 metros, porque é mais caro. Mas ele pode morar num de 50 metros, onde a área comum tem um uso diversificado e, de repente, possa ter ali parte que é um coworking, ou está próximo de centralidades que dê esse uso para o cara. Criação do imóvel Covid, tem todo mundo aí dizendo, agora tem um imóvel Covid. Gente, a gente precisa entender quais são as mudanças de curto, médio e permanente. Fato que eu acho que ninguém, espiritualmente, vai sair o mesmo de tudo isso. Ninguém. Eu acho que todos estão repensando a vida, repensando a família, repensando os seus hábitos, não tenha dúvida. Mas a gente virou youtuber. Viramos youtuber. Teve professora que virou apresentadora do Dose Dupla aqui. Não, eu estou fazendo storytelling. Rapaz, está uma loucura esse negócio de Cristiano, vamos fazer não sei o quê, representa aí. Eu falei, nossa, gente, eu sou horrível para isso. Enfim, vamos fazer um cenário de uma brincadeira. Eu falei, cara, eu sou horrível para isso. Mas, enfim, haverá o maior boom imobiliário de todos os tempos. Gente, toma cuidado. Toma cuidado com a pegadinha do malandro. A gente vai ter... Tem todos os temperos para ter um novo boom? Tem. Se ele vai ser maior, se ele vai acontecer, se não vai, cuidado.
cuidado. Vamos analisar caso a caso e busque as cidades que estão sinalizando essa possibilidade. Tem uma pergunta aqui, viu, Gisele? Deixa eu ver, passou a pergunta. Falar sobre a especulação imobiliária sobre a região serrana do Rio. Realmente está havendo uma migração não só a região cidades? Da Fernanda. Oi, Fê, tudo bem? Fala um pouco sobre a especulação imobiliária na região serrana. Na verdade, em todas as regiões, até vamos dizer assim, satélites aqui do Rio de Janeiro, né? Nosso coordenador do FGV aqui presente. Daniel Falcão, bem-vindo. Obrigada pela presença. Pois é, isso tem acontecido em regiões que têm atratividade, né, de segunda residência próximo à primeira residência. Isso é um fato. Tá? A região serrana do Rio é próxima do Rio de Janeiro, assim como as regiões de expansão urbana em Maceió, por exemplo, norte e sul, é uma grande atratividade, porque permite, inclusive, que o cara tenha primeira e segunda moradia no mesmo lugar. Então é fato, aquele que pode escolher morar numa região com que oferte mais qualidade de vida e podendo trabalhar via home office, por videoconferência e tudo, não tenha dúvidas. Essa galera está se movimentando assim, ó. Fato. Se a gente está vendo uma procura muito grande, uma migração de pessoas buscando mais qualidade de vida nessas regiões, a especulação ela vem por osmose. Então, é fato da própria oxigenação do mercado. Cristiano, eu queria te fazer uma pergunta antes da gente partir para as dicas, porque a gente só tem 8 minutos, incrivelmente o tempo está voando aqui. Como é que se descreve esse momento atual em termos de projetos, né, para o mercado imobiliário? Como é que você entende que vai ser daqui para frente? Você falou para mim que você vê duas situações, né? Um primeiro momento, depois um segundo momento. Conta para a gente o que você quer dizer com isso. Pois eu vejo várias oportunidades. Muitos nichos de mercado serão criados por conta de novas necessidades e adaptações. A flexibilização dentro dos apartamentos, que vai desde a originação do projeto, ela vem aí como uma oportunidade, porque as pessoas hoje, o número de reformas aumentou substancialmente, nego aumentando quarto, nego aumentando sala. Então, aqueles prédios que possibilitarem uma flexibilidade maior, como o Lego, gessos acartonados, vão ter uma vantagem maior, porque permitem a adaptação dele. A gente não está falando de uma família que compra um produto hoje e troca amanhã. A gente está falando de um cara que usa 10 anos o imóvel, 15 anos, quiçá a vida inteira. Ou empreendimentos que tenham essa flexibilidade até mesmo na escolha da unidade. Na hora que você escolhe a unidade, na escolha você pode da unidade, ter algum tipo... Ele pode ser 3, ele pode ser 2. E outra coisa também, eu vejo uma excelente oportunidade para o design de móveis. Eu estava falando um dia desse, gente, hoje o arquiteto ele precisa pensar o apartamento como o engenheiro aeronauta pensa o avião. Todos os espaçozinhos precisam ser aproveitados e utilizados de forma inteligente. Acabou espaço, aquela quina morta de um corredor dentro de casa que ninguém usa, só dá para botar um quadro. Então hoje as pessoas querem o quê? Espaços que possam ser utilizados, adaptáveis e que tenham uso inteligente, sobretudo a área comum. Uso diversificado e uso inteligente. Então as pessoas têm que repensar os seus imóveis. Outra parte é entender para empreender. É momento de aceitar que feeling é cereja do bolo e não o bolo. Repito, feeling é cereja de bolo. Você pega um projeto estruturado e entrega na mão de um cara que tem um puta feeling, que tem uma experiência fodida de mercado, esse cara vai fazer um estrago. Mas, velho, não dá para usar isso como mola propulsora do foguete. Que senão o teu foguete vai ter voo de galinha. Não dá. Muito curto. Tem mais uma pergunta aqui, deixa eu ver quem é. É o Felipe. Cristiano, nunca vendemos tantos lotes e o mais incrível é que nunca vendemos tantos lotes à vista ou em prazos curtos. A valorização desses lotes e dos materiais de construção vai frear o mercado? Não, Felipe, eu não acho que isso aconteça. É lógico, a gente tem um movimento crescente e a gente vai ter um momento onde isso vai entrar no processo de estabilização, isso é fato. O que a gente precisa entender é quem está comprando esses imóveis. Porque se for um investidor querendo especular,
corre-se um grande risco de esse cara lá na frente querer desovar produto num lugar onde não tem gente para comprar. Ou então você tem aquele empreendimento, principalmente loteamento, né? Você vende ele 100% no dia, 70% foi investidor. Esse cara não constrói a casa dele, ele não vai adensar o teu loteamento. As pessoas passam por lá, vê um puta do elefante branco. Não foi. E aí quando você vai para outro empreendimento, tipo, o teu case, ele demanda um pouquinho para você poder trabalhar. Então tem alguns cuidados, entender quem está comprando. É lógico que o momento de estabilização ele vai acontecer e é preciso estar consciente disso. É preciso, inclusive, ter uma mão precisa do teu público. Se reajustar, você vai ter que dar desconto. Bacana. Olha a internet, cara, olha a internet aí. Não, mas tá, a gente te ouviu. Sabe o que eu queria te pedir, assim, pra gente não deixar o pessoal aí sem as tuas dicas, né? A gente tem mais 4 minutos e esses últimos 4 minutos a gente sempre usa pra gente pedir umas dicas interessantes aí do nosso convidado e até mesmo uma mensagem final pra galera. E você escreveu muita coisa legal aqui pra mim que eu acho que seria uma pena a gente perder. Vou falar agora. Dicas. Eu vou falar de 5 dicas rápidas. Entender para empreender. Essa parte é bem completa, visto que estimula o entendimento de todo o mecanismo de funcionamento do mercado. Entenda o mercado onde você está. Dificilmente você vai fazer bobagem. Empreender em projetos que estejam alinhados com o seu perfil de empreendedor. Tem muita gente que chega e fala, vou para loteamento dá uma puta de uma rentabilidade. Loteamento tem um ciclo muito longo. Se você não tiver perna, meu irmão, para aguentar o início dele, você quebra. Porque ele está falando sobre esse ciclo operacional, né? Que é o tempo a diferença entre o tempo em que você investe dinheiro e que você vai receber alguma coisa de volta. Então é isso aí que ele está colocando. Você tem que ter ciclo operacional, senão você quebra no meio. Vai. Exato. Qual é o teu perfil? Você é um cara que quer entrar e sair rapidamente ou você é um cara que se submete ao tempo do projeto? Que for. Vamos para o terceiro. Utilizar a viabilidade como plano de voo e não como ferramenta de go-no-go. Ela te dá o go-no-go, meu irmão, bota ela debaixo do braço. Ela é teu plano de voo. É nela que você tem que se balizar. Estudar o máximo aproveitamento dos espaços e unidades residenciais, como eu falei. Ou seja, pensar como um engenheiro aeronauta pensa um avião. E utilizar móveis versáteis para demonstrar a utilização dos espaços de forma inteligente em apartamentos que não são tão grandes e que nem podem ser por conta de quê? Do público-alvo. Então, procura fazer isso. E se a Gisele pediu, Cristiano, qual a frase que você terminaria? Cara, eu tenho uma frase... Peraí, calma. A gente já tem 2 minutos inteiros. Momento do chá. Momento do chá. O Cristiano, tua imagem tá terrível. Agora pra gente fazer tintim tá difícil, porque acho que a tua internet aí é que tá variando demais. Só queria acrescentar uma dica aí dentro do que o Cristiano falou, que é do entender para empreender, que eu achei muito bacana isso aí, né? Principalmente para quem é da área de projetos, entendendo que a gente tem, como ele falou, microclimas, e que dependendo dos stakeholders envolvidos em cada Maurício, obrigada Maurício Werner aí, nosso candidato a vereador aí, entender esses microclimas é interessante para a gente poder saber como é que a gente vai empreender naquele local. São projetos diferentes, envolvem personas diferentes, stakeholders diferentes, e você como gerente de projeto, como investidor, precisa entender isso bem. Então, por exemplo, a Fernanda trouxe aí a situação da região serrana do Rio de Janeiro, né? Existem vários empreendimentos ali interessantíssimos. Então, a gente está falando de uma situação específica do Rio de Janeiro. Tem muita gente migrando, eu estava falando isso pro Cristiano, saindo do Rio de Janeiro e indo para regiões afins, justamente para poder ter um pouco mais de qualidade de vida. Cristiano, agora sim, a gente tem 1 minuto. Diz pra gente o que seria a tua mensagem final para a gente deixar para a galera. É uma frase bem pequena que eu tenho utilizado. No setor imobiliário, feito é longe de perfeito. E mesmo assim se ganha dinheiro, né? Tem nego quebrando, muita gente quebrando a cabeça aí. Aí eu estava até fazendo uma reunião com a diretora de um grande grupo ontem, ela falou, não, mas
Se der azar, eu vou perder, seguindo a linha do raciocínio antigo, né, dela. Falei, pois é, o problema é que um empreendimento imobiliário no setor um projeto tem a capacidade de quebrar uma empresa. E aí a gente tem que refletir, né? Enfim. Você colocou aqui também entender todo o mecanismo, né, do mercado imobiliário, né? Gente, olhar a oferta é olhar retrovisor. Ninguém me garante se eu vou conseguir empreender e vender, ter o mesmo sucesso que um empreendedor do meu lado teve. Quem me garante que esse cara não raspou o último tacho da panela? Então não vai nessa onda, não. A oferta a gente olha, mas eu não olho só ela, não. E que vem um boom por aí, vem. Mas vamos com cuidado, porque boom imobiliário, o melhor boom imobiliário da história, é uma coisa meio fake, né, Cris? Eu acho totalmente. E é nesse momento que a gente vê o boom explodindo na cara do cara. Então, cuidado, cuidado e cuidado. Gente, vamos agradecer e bater palma para o nosso querido especialista obrigado, aqui, Cristiano, mercado imobiliário, obrigado. arrasou, cara, venha sempre, a gente vai fazer outras lives aí, porque essa não foi suficiente, não. Gente, olha, quem quiser conhecer... não, mas faz parte. Quem quiser conhecer mais do trabalho do Cristiano, não deixa de visitar lá o perfil do Cristiano Rabelo Oficial, tem mais... Rabelo Oficial, só esse. Cristiano Rabelo Oficial, tá tudo lá. Maravilha, e seja sempre bem-vindo, muito obrigada, galera, toda semana, às quartas-feiras, 19 horas, aqui no G2B Underline Gestão de Projetos, tem o nosso Dose Dupla, não perca, semana que vem a gente vai falar sobre economia, situação do Brasil, situação do mundo, essa vai ficar imperdível também, assim como essa, Cristiano. Muito obrigado, Cristiano, valeu, um beijo grande. Abraço. Valeu, galera, beijo, tchau, até a próxima. Tchau, tchau, valeu.